seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Na Hora do Pod. Eu sou a Daniela Bautista e hoje nós vamos trazer um tema muito interessante que é sobre do herói solitário ao estrategista, a jornada de empresários que aprendem a liderar com método. E para conversar comigo, terei o prazer aqui de bater um papo com a Denise Ferrares, que é cofundadora da Mentor Hub, consultora e especialista em implementar nas pequenas e médias empresas sistemas de gestão que aumentam a performance da equipe, tiram o peso das costas do empresário, desenvolvendo líderes para o protagonismo. E ela também conduz um programa bem interessante, que é o Programa de Alta Performance Empresarial, que ajuda empresários a transformarem metas em resultados, com método, clareza e engajamento. Denise, seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade. Vamos começando aqui aquecendo os nossos motores. Vamos lá, muitos donos de pequenas e médias empresas se veem como heróis. Por outro lado, a gente escuta nos bastidores muito empresário dizendo que está cansado, sobrecarregado, mesmo com equipes que dependem tudo, né? Com equipes que estão ali para fazer as coisas, mas que depende tudo dele. Queria te começar perguntando o seguinte: o que você tem visto nesse cenário nas empresas de hoje? O que mais te chama a atenção? Quando que esse superpoder começa a atrapalhar o empresário? Dani, essa é uma pergunta que mexe profundamente comigo, porque eu vejo isso todos os dias. O empresário começa a empresa na raça, ele acredita no sonho, ele veste todas as camisas possíveis, da estratégia até o cafezinho, e isso no começo realmente é um superpoder, e ele é o motor que move tudo isso. Ele cria algo com propósito, com garra, mas agora tudo depende dele. Ele é o herói da história, e é o único que sabe tudo, que resolve tudo, que apaga todos os incêndios. E o que é pior, a equipe até existe, mas parece mais figurante do que coadjuvante. E à medida que a empresa cresce, esse superpoder começa a virar um peso. Por quê? Ele continua centralizando tudo. Tudo passa por ele. Todas as decisões, todas as aprovações, até os conflitos do time, tudo cai no colo dele. E o pior é que muitas vezes ele nem percebe que está se tornando o gargalo da própria empresa. Ele começa a se sentir esgotado, com a sensação de que ninguém entrega como ele, que a equipe não acompanha o ritmo e que ele não pode sair nem um dia que tudo desanda. E aí ele entra num ciclo muito perigoso. Ele começa a duvidar da capacidade da equipe e, sem perceber, ele transmite essa desconfiança. E o time sente, o time se retrai. E aí vira o jogo de um jogador só. Eu costumo dizer que esse empresário se transformou num herói que carrega o barco nas costas. Só que é um barco grande demais, não foi feito para um ombro só. Muitas vezes, a equipe nem sabe para onde está indo. Não sabe qual que é a meta da empresa, não sabe o que é prioridade. E aí fica difícil entregar, né? E você está falando agora desse empresário herói. Que tipo de comportamento você vê nesse empresário que vive sobrecarregado? Que sinais mostram que ele precisa de ajuda? Esse empresário, Dani, ele começa a dar sinais claros. Ele não dorme direito, ele não consegue confiar, ele sente que só ele se importa com o resultado. E aí ele começa a se fechar e a microgerenciar. Ou então, ele entra no modo de negação. Finge que está tudo bem, mas no fundo ele sabe que está longe do que poderia ser. E o mais triste é ver esse empresário perdendo o brilho. Ele, que era um sonhador, começa a virar um executor cansado. E tudo isso porque a equipe que era para ser suporte virou mais uma dor de cabeça. É interessante porque tem muito gestor que não percebe que líderes heróis criam equipes coadjuvantes, né? Ele é herói protagonista e acaba deixando o coadjuvante, né? O clima coadjuvante para a equipe. Qual o primeiro sinal que um time tem, que um time mostra que ele desistiu de ter iniciativa? Dani, essa frase é perfeita. Líderes heróis criam equipes de coadjuvantes. E você sabe qual que é o primeiro sinal de que isso está acontecendo? O silêncio. Quando a equipe para de perguntar, para de propor, para de questionar, quando o time entra num modo automático de só fazer o que mandaram e pronto, é porque eles já desistiram. Desistiram de tentar inovar, desistiram de contribuir, desistiram de ter protagonismo. E
E isso geralmente não acontece da noite para o dia. É um processo silencioso. Às vezes o líder acha que está tudo bem, porque ninguém reclama, ninguém dá problema. Mas na verdade a equipe está desconectada. Ou seja, eles fazem o mínimo. Não se comprometem com o resultado, não sentem que aquilo também é responsabilidade deles. É como se o barco estivesse andando, mas com todo mundo sentado, olhando o dono remar sozinho. Quando eu entro numa empresa, como mentora, uma das primeiras coisas que eu observo é quem é que está puxando e quem é que está só cumprindo. E quando eu vejo esse padrão, o herói remando e os outros só esperando, eu sei que a gente precisa resgatar o protagonismo da liderança intermediária. Porque uma empresa onde só o dono pensa é uma empresa limitada ao tamanho da energia dele. Denise, tem um padrão que é muito comum encontrarmos nas pequenas e médias empresas, que é aquele profissional que é excelente tecnicamente, aí ele é promovido a líder. Quando ele é promovido a líder, a coisa começa a desandar, né? Ele começa a se perder de repente. A equipe não responde, os resultados não acontecem, e ele começa a se sentir frustrado. Então, por que isso acontece? Qual é o erro mais comum que você vê nas empresas que chegam até você com esse tipo de situação? Dani, essa é uma realidade muito mais comum do que a gente imagina. Nas pequenas e médias empresas, especialmente, o crescimento da empresa ele não vem acompanhado de uma estrutura formal de desenvolvimento de líderes. Então, o que é que acontece? O empresário olha para quem entrega mais, quem conhece mais tecnicamente, quem é de confiança, vai lá e promove. Só que a liderança não é o passo lógico da competência técnica. É uma outra trilha, é um outro jogo. Aquele profissional que era incrível resolvendo problemas, agora ele precisa ensinar outras pessoas a resolverem. Precisa ouvir mais do que falar, precisa inspirar mais do que controlar, e isso não é instintivo. Ninguém nasce sabendo liderar. Então, o que é que acontece? Esse novo líder tenta liderar fazendo aquilo que sempre fez bem, ou seja, resolvendo tudo. E aí vira um gestor centralizador, sobrecarregado, que não confia na equipe. Às vezes sem perceber, na maioria das vezes sem perceber. Ele sente que está fracassando, mas não sabe por quê. A equipe sente que não tem espaço e começa a se calar. E o empresário começa a achar que ninguém mais serve para ser líder. E aí é uma cadeia de frustração. E a culpa, na verdade, não é da pessoa, é da falta de preparo. Então, promover sem desenvolver é colocar alguém para pilotar um avião com base no fato de que ele dirigia muito bem um carro, quando isso não é suficiente. E aí a gente entra no assunto de delegação, né? Porque tem muita gente que acaba dizendo, ele não sabe delegar. Com a sua experiência, Denise, o que impede esse líder de delegar? É medo de errar? É medo de perder o controle do negócio? O que você acha? Dani, delegar pode parecer simples, mas é uma das barreiras emocionais mais difíceis do líder romper. Quando o líder não delega, geralmente não é por medo da equipe errar, é por medo de perder relevância, é medo de não ser mais o indispensável, é medo de deixar que ser o resolvedor oficial de problemas. Tem também a crença de que ninguém faz tão bem quanto eu. Só que essa crença vira uma profecia. A equipe nunca aprende porque nunca tem chance. E quando tem chance, ela está tão insegura que realmente erra. E aí o líder confirma, tá vendo? Eu tenho que fazer tudo. Mas delegar não é jogar o outro para torcer que dê certo. Delegar exige estrutura, exige alinhamento e exige acompanhamento. Eu gosto de dizer que delegar é como soltar a mão, mas andar ao lado. É acompanhar no começo, corrigir no caminho, dar clareza do que se espera. Porque delegar sem isso, Dani, é abandono. É por isso que tantos líderes resistem. Só que sem delegar não tem crescimento, nem da equipe, nem do próprio líder e nem da empresa. É um limite invisível que prende todo mundo no mesmo lugar. A gente escuta muito que o segredo está em ter processos. E você vem de uma gestão, de um modelo mais humanizado, né? Como que o líder pode usar processos para dar autonomia ao time e não engessar ainda mais a equipe? Daniel, eu acredito que os processos não são o fim, eles são o caminho.
Quando eles são bem construídos, eles não engessam, eles libertam, na verdade. Eles dão clareza, dão segurança, dão direção. E essa clareza é o que permite que a equipe tome decisões com autonomia, porque sabem onde está pisando. Mas se o processo vira um manual rígido, sem espaço para adaptação ou escuta, aí sim ele vira uma prisão. O problema é que muitos líderes criam processos para controlar e não para empoderar. Por exemplo, uma empresa quer que os seus vendedores sigam o processo de atendimento. Excelente. Mas esse processo foi co-criado com os vendedores? Ou ele foi imposto de cima para baixo, sem escuta? Porque quando o processo nasce da escuta, ele tem alma, ele vira um apoio, não uma barreira. E quando isso acontece, o processo vira um aliado da cultura da empresa. Ele garante que as pessoas certas tenham autonomia dentro de um terreno seguro. E é isso que eu chamo de gestão com propósito, onde processos e pessoas andam juntos e não em lados opostos. Uma ideia que a Mentor Hub defende é resolver problemas enquanto desenvolve as pessoas. Você pode trazer para a gente um exemplo prático de como um desafio real da empresa pode virar uma oportunidade de formação de líderes? Sim, com certeza, Dani. Eu adoro essa abordagem, porque ela é muito poderosa e prática. Imagina, Dani, que a empresa tem um problema recorrente de atraso na entrega para um cliente final. O empresário já está exausto com isso. Reclama com a equipe, cobra, mas nada muda. Ao invés de ele continuar apagando incêndio, a gente propõe um outro caminho. Que ele transforme o problema num laboratório de desenvolvimento. O que eu faço como mentora? Eu chamo o líder da área envolvida, pode ser o líder da produção, do comercial, da logística, e ajudo ele a mapear o processo, entender onde é que está o gargalo, ouvir o time, identificar causas e propor soluções. E eu vou acompanhando esse líder nesse processo. Eu dou apoio, questiono, ensino, mas ele é o protagonista. No final, não só o problema é resolvido com muito mais profundidade, como esse líder cresceu. Ele aprendeu a pensar estrategicamente, aprendeu a envolver o time, a analisar dados, ou seja, a gente resolveu um problema do negócio e formou um gestor melhor. Isso é a mentoria estratégica. É o desenvolvimento na vida real, no campo de batalha, não só na teoria. Tem também aquele medo do feedback, né? Muita gente evita dar feedbacks duros com medo de magoar ou criar um clima ruim. Mas qual que é o custo real de evitar essas conversas? Como começar a mudar isso na prática? Dani, evitar feedback é como ter um machucado e colocar um pano por cima. Você finge que o problema não está ali, mas ele está infeccionando. O custo de não dar feedback é altíssimo. A equipe fica sem saber onde está errando, os bons profissionais não se desenvolvem, os problemas se repetem e o pior, começa a surgir injustiça. Porque quem entrega mal, recebe o mesmo tratamento de quem entrega bem. E isso desengaja os melhores e reforça o comportamento dos que performam abaixo. Então, dar feedback não é bater, muito pelo contrário. Dar feedback é cuidar. É dizer, eu confio que você pode fazer melhor e eu estou aqui para te ajudar nisso. Agora, como começar? Começa pelo simples. Escolha um comportamento específico, descreva o impacto e proponha uma alternativa. Por exemplo, quando o gestor chega para o funcionário e diz: fulano, quando você não cumpre o prazo combinado, eu preciso refazer o planejamento com o cliente. O que é que você pode fazer diferente da próxima vez? Isso muda todo o jogo. Cria uma cultura de melhoria contínua, de confiança, e isso é parte essencial de qualquer liderança que queira, de fato, formar um time de alta performance. Denise, tem uma situação que, para muitos empresários de pequenas e médias empresas, chega a ter um certo pavor, que é plano de sucessão. Parece coisa de multinacional, né? Mas para quem está nos ouvindo agora, pode ser aquela coisa assim, puxa, eu queria ter alguém para confiar e dividir esse peso comigo. Como é que a gente pode começar a preparar esse braço direito dentro de casa? Dani, essa é uma das dores mais profundas dos empresários que eu atendo. Eles estão cansados, exaustos, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem largar o controle, porque eles olham para a equipe e pensam, quem é aqui que pode assumir essa bronca? Só que o problema não é falta de gente boa, é falta de preparo estratégico dessas pessoas para ocupar esse lugar.
O plano de sucessão, ele começa muito antes de escolher um sucessor. Começa com identificar os talentos que têm potencial, começa com dar pequenos espaços de decisão, acompanhar de perto e desafiar de forma estruturada. Começa quando o empresário sai do modo apagar incêndio e entra no modo formar líderes. E esse processo não precisa ser complexo. A gente pode começar com um diagnóstico claro, do tipo: quais são as decisões que só o dono toma? Quais poderiam ser compartilhadas? Quem é que está perto de estar pronto e o que falta para isso? A partir daí, com uma boa mentoria, é possível montar um plano de desenvolvimento personalizado, com metas, responsabilidades crescentes e apoio contínuo. Então, o empresário não precisa mais carregar tudo sozinho, ele só precisa preparar quem vai dividir esse caminho com ele. Denise, para esse empresário que está nos ouvindo agora e que se reconheceu nesse papo, ele entendeu que está sendo o tal do herói solitário na empresa. Qual é a primeira mudança de mentalidade que ele precisa ter para virar esse jogo, para virar esse papel de herói, para ser mais estratégico, mais estrategista? A primeira mudança é aceitar que ser o herói pode parecer nobre, mas não é sustentável, nem para ele e nem para a empresa. Porque o herói resolve tudo, mas o estrategista ensina a resolver. O herói está sempre no centro. O estrategista, ele constrói um time que brilha, mesmo quando ele não está por perto. E essa mudança começa com uma pergunta simples. Se eu sair da operação hoje por 30 dias, o que é que para de funcionar? E se a resposta for quase tudo, então a empresa não tem uma liderança, tem uma dependência. E essa dependência é o que impede o crescimento real. A virada de chave acontece quando o empresário entende que o papel dele não é mais ser o melhor executor, mas sim o melhor desenvolvedor de pessoas. Denise, e o que você já viu funcionar a respeito disso? O que transforma mesmo essa realidade nas empresas? O que transforma, Dani, é método. É ter um sistema claro de gestão do desempenho. Por exemplo, quando a empresa define metas estratégicas que fazem sentido para o negócio e consegue desdobrar isso para cada líder, para cada profissional, aí sim a mágica acontece. Porque aí cada um entende qual é o seu papel, entende o que é que precisa entregar, o que é que vai acontecer se o resultado vier, com acompanhamento, com rituais de avaliação, com feedback, reconhecimento. A equipe deixa de só reagir e passa a entregar. E o empresário para de apagar incêndio e começa a ver o time voar. E para isso ele precisa de método, precisa de apoio, precisa de alguém que mostre o caminho. E é aí que entra a mentoria estratégica. Denise, para quem está nos ouvindo agora e já percebeu, puxa, é disso que eu preciso. É aí que entra o seu programa, né? Conta pra gente o que é o programa de alta performance empresarial. Dani, o programa Alta Performance Empresarial é um programa de mentoria estratégica. É uma jornada de passos que envolve o empresário e os líderes da empresa. A gente começa entendendo quais são os objetivos estratégicos do negócio, depois desdobra isso em metas diárias, metas individuais, indicadores e planos de ação. A gente constrói os rituais, reuniões one-on-one, feedback, reconhecimento e acompanha os líderes para que eles aprendam a entregar. Não é teoria, é prática, é performance. Denise, agora partindo já para a última pergunta do nosso bate-papo, como funciona essa mentoria estratégica? Como a Mentor Hub pode ajudar a acelerar essa transformação? E comenta também aqui em relação ao diagnóstico termômetro que vocês criaram, bem interessante para esse processo. A mentoria estratégica da Mentor Hub, Dani, é justamente para esse momento. Ela foi desenhada para ajudar empresas que cresceram, mas cujos líderes ainda estão operando como se fosse uma equipe de 5, 10 pessoas. É um programa com 10 passos, estruturado passo a passo. Primeiro, a gente define juntos para onde a empresa quer ir. Depois, nós transformamos isso em metas estratégicas que são desdobradas para cada área e cada profissional. Nós criamos ritos de gestão, práticas de feedback, acompanhamento de resultados e reconhecimento real. É um processo que une método e sensibilidade, onde a gente ajuda o empresário a formar líderes e ajuda os líderes a se tornarem protagonistas do negócio. E o resultado, certamente, é mais engajamento, mais clareza, mais autonomia.
e o empresário finalmente sai da operação para ocupar o lugar que é dele por direito, que é o lugar de estrategista. Falando do diagnóstico, né, para os empresários ou para as áreas de recursos humanos que estão nos ouvindo e querem conhecer melhor como é que funciona esse processo, eu recomendo fazer esse diagnóstico gratuito da maturidade da liderança. Para isso, basta você acessar o link que vai estar no post aqui desse vídeo. Ele é rápido, online, e te dá um raio-x muito claro de onde estão os gargalos da sua gestão. Denise, muito obrigada por todas as suas contribuições, por todos os insights. Eu tenho certeza que empresários, empreendedores que estão nos assistindo vão conseguir ter aí alguma luz e entender que é possível ter um crescimento sustentável por meio de desenvolvimento, começando por ele mesmo e partindo para a sua liderança direta e indireta também. Muito obrigada, viu? Dani, muitíssimo obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. E para você que está nos assistindo, agradeço a sua audiência e fiquem ligados nos próximos episódios da Hora do Pódio. E também entre nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, mentorhub.com.br, acompanhe ali os nossos posts, as nossas novidades, entre também no nosso site, mentorhub.com.br, para conhecer o nosso propósito, entender um pouco sobre a forma como a gente trabalha e entre em contato com a gente, que a gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigada, até mais.